Já estamos de volta aqui com a nossa programação e iniciamos agora o painel número 7, Mediação e Conciliação em Conflitos Ambientais. Como mediadora neste painel, secretária-geral da Câmara Ciesp-Fiesp, doutora Lilian Bertolani. Participam deste painel a procuradora-chefe da Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente, procuradora federal, doutora Mariana Barbosa Cirne, o diretor-presidente da CETESB, doutor Tomás Miyazaki de Toledo, e a gerente do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp, doutora Anícia Baptistello Pio. Com a palavra moderadora, doutora Lilian Bertolani. Boa tarde a todos. Primeiro, eu dei muita sorte de ter sido escolhida, mesmo que no último momento, para moderar esse painel. Eu fico muito feliz. Esse é um tema que muito nos encarece enquanto instituição, e aqui não falando apenas do Ciesp e da Fiesp, mas em relação à Câmara. A gente sabe que o debate sobre as questões ambientais, sobre o uso da negociação, da conciliação e da mediação não é fácil, é um tema que é muito árido. Eu estava lembrando um pouco antes de manhã a respeito do que a gente já viveu sobre esse tema, e durante a pandemia a gente teve um trabalho muito importante, Anícia, junto à CETESB. Na época ainda era a doutora Patrícia Iglesias, a gente fez algumas reuniões com relação à CETESB e que frutificaram, a partir dessa iniciativa. Então foi, posso dizer, fundada, a Câmara Ambiental de Conciliação da CETESB, foram feitas diversas reuniões junto com o professor Kazuo Watanabe, junto com a doutora Fernanda Levi, que daqui a pouquinho está chegando aqui com a gente. Então, esse é um tema que a gente fica muito feliz de debater novamente. A gente sabe que é difícil de falar de transação, de negociação, sempre quando a gente fala de disponibilidade ou indisponibilidade do interesse público, e a área ambiental eu acho que é uma das mais sensíveis nesse respeito. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra, então, aqui para a doutora Mariana, para que ela faça a apresentação. Muito obrigado, Lília, muito prazer. Eu quero começar agradecendo a doutora Rita pelo convite. Quero agradecer também o meu presidente da Escola Superior da Advocacia Geral da União, Souto. Quero agradecer a Fiesp, agradecer a oportunidade de dialogar. Eu acho que nós, advogados públicos, a gente tem um interesse grande em trocar experiências. Agora, só no almoço, já tivemos 10 ideias de conciliações, já estamos até colocando em prática. E eu queria falar um pouquinho, então, dessa nova perspectiva da advocacia pública. Eu sou advogada pública há 15 anos, estou muito contente de estar reencontrando o Tomás, já fui o jurídico, quando ele era diretor de licenciamento do IBAMA, tenho uma experiência grande em direito ambiental, e hoje estou ocupando uma nova estrutura que foi criada dentro da advocacia pública, que é a Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente, um nome gigante, a Pronaclima, que tem um papel de articulação, já que pauta de direito ambiental não faz nenhum sentido a gente tentar trabalhar ela muito separado. Então, eu vou querer explicar um pouquinho o que a gente está pensando e um pouco do que a gente tem feito. Fiz um roteirinho. Vou falar um pouquinho de Amazônia, porque eu acho que, às vezes, a gente tem uma impressão de que a Amazônia é uma coisa muito distante da vida da gente, mas tem total relação com esse calor e essa chuva torrencial que a gente teve aqui há pouco tempo. Vou falar de mudanças climáticas, afinal de contas, minha vida, até meus meninos pequenininhos de 6 anos falam só disso, então tenho até crianças treinadas sobre isso. Falar um pouco das possibilidades de responsabilidade ambiental, como é que a gente pode trabalhar essas eventuais responsabilidades, e aí sim, chegar na mediação e na conciliação, e como nós, advogados públicos, podemos eventualmente contribuir. E aí eu trouxe alguns exemplos, multas ambientais, as famosas ACPs e a AGU Recupera. A gente tem agora uma nova fronteira de possibilidade de negociação, que são as chamadas litigâncias climáticas, que é uma realidade internacional e que no Brasil está crescendo. Eu quero falar de 2 casos importantes que a gente trabalhou há pouco tempo. Um deles resolvido, que é o caso de Fernando de Noronha. Todo mundo aqui, quem não foi, vá, porque vale muito a pena. E falar um pouquinho de Ferrogrão, que é um grande desafio e uma dificuldade grande, mas que nós estamos trabalhando na construção de soluções. Quando a gente fala de Amazônia, a gente tem que lembrar que
A Amazônia Legal são 9 estados, 61% do Brasil, 3 biomas, sendo ele Amazônia, Cerrado, que é o grande produtor de águas, e Pantanal. Bem, ele envolve outros países, o que torna muito mais complicado. A gente tem 84%, aí a Fiesp aparecendo na minha apresentação, que maravilha. Uma cobertura grande de vegetação nativa, sendo que metade dela são as chamadas áreas protegidas, unidades de conservação, terras indígenas, 26% dela é privada, e a gente tem uma peculiaridade no Brasil, que as normas estabelecem que 80% dessa área, tem que ser área de reserva legal. Isso não quer dizer que você não pode explorar, você pode explorar de maneira sustentável, e há um grande questionamento a respeito disso. O fato é, nós temos hoje uma reserva de 80 bilhões de toneladas de carbono, 1/3 do estoque mundial, e a maior biodiversidade do planeta nesse bioma, além do maior valor econômico em pé. Eu gosto muito de falar que meio ambiente não precisa ser um passivo, a gente pode ganhar dinheiro com o meio ambiente, então a gente não quer ser um grande player, que a gente não quer fazer com que isso transforme, então vamos pensar em como que dá para a gente transformar esse selo de sustentabilidade num ganho real nosso. Quando a gente fala, eventualmente, do efeito da Amazônia, a gente tem que lembrar dos chamados rios voadores. A gente, quem é do direito é mais difícil, mas o pessoal que é biólogo e das outras áreas consegue entender mais claramente isso. Mas, assim, a gente pensa em uma coisa que é muito boa para o meio ambiente, a gente pensa no Rio Amazonas, com 17 bilhões de toneladas de carbono. Mas o efeito dos chamados dos rios voadores, que é essa evapotranspiração da bacia amazônica, ele tem um efeito muito maior e muito mais impactante. Então, hoje, a gente tem uma estimativa de um valor de 920 bilhões de reais. E toda vez que a gente tem um pico de desmatamento e de destruição da floresta, você tem uma queda a respeito disso. E, dentro da questão das mudanças climáticas, nós temos 20% da água potável do mundo, e o Cerrado e a Amazônia são biomas que são sensíveis, ou seja, às vezes a gente bota fogo e não necessariamente você consegue uma restauração desses biomas. Nesse contexto atual, a gente tem que lembrar que, infelizmente, nós estamos tendo recordes, tanto de queimadas ou, eventualmente, essa semana passada, Manaus teve o segundo pior qualidade do ar do mundo. Então, a gente conseguiu uma proeza e o Rio Negro conseguiu a pior seca de toda a sua história. Ainda bem, essa semana choveu, tá? Então, não é para ninguém chorar, não. A apresentação não pretende fazer com que ninguém chore, mas se a gente for pensar em termos de chuva, vocês devem lembrar que a gente assistia jornal e quase não prestava atenção no tempo, né? Era uma bobagem. Hoje, todo mundo senta e fala assim, vai ter temporal, vai ter torrente. Quando a gente faz uma avaliação e os relatórios do IPCC mostram, a gente vê que tem 5 vezes mais desastres acontecendo. O Rio Grande do Sul está aí para mostrar o tamanho do problema. Aqui em São Paulo, eu também não preciso falar a respeito disso. Então, a gente está tendo uma incidência. Existe um atlas dos chamados desastres, com números, e a gente precisa trabalhar em termos globais. E aí é o grande desafio. Todo mundo adora meio ambiente, mas é uma grande dificuldade sensibilizar, né? Então, quando a gente faz uma avaliação das chamadas emissões do Brasil, a gente percebe que o grande elemento nosso é o quê? É plantação, agricultura, gado, é a ideia de como produzir e como garantir uma manutenção. E quando eu faço uma avaliação dos históricos do Brasil e dos tratados internacionais que a gente trabalhou e tudo mais, a gente percebe que nós temos compromissos internacionais muito avançados. A gente tinha uma NDC bem avançada, que foi revista, e que semana passada foi de novo revista, a gente está indo e voltando a respeito disso. E agora eu chego efetivamente no momento em que eu quero falar por que eu estou trazendo esses elementos para tratar de conciliação. A partir do dia 1º de janeiro, a partir da posse, a gente teve um início de um compromisso de recuperar 12 milhões de hectares de áreas degradadas. Então, assim, isso é muita coisa. Como é que a gente vai fazer para essas árvores voltarem? Como é que a gente pode trabalhar, eventualmente, para o cumprimento dessas decisões? Eu devo dizer que eu tive a alegria de trabalhar ainda na transição, numa ideia de virada do governo federal sobre isso. Então, a gente voltou a colocar de pé o PPCDAM e outros planos para tentar combater o desmatamento. Só que eu poderia dizer a vocês que a melhor medida é a gente propor 1 milhão de ações judiciais e sair quebrando o pau com todo o desmatador e tudo mais, como se isso fosse garantir alguma solução.
mas a gente precisa melhorar, a gente precisa aprender, eventualmente, com a nossa forma de litigar e como trabalhar. Então, o PPCDAN tem uma série de eixos de formas de atuação, entre elas a gente tem uma questão de regularização fundiária, que é muito importante, a gente tem algumas outras estratégias de instrumentos econômicos, e agora, no dia 5, a gente apresentou, de fato, o plano, e dentro desse plano tem uma série de medidas que estão previstas para a advocacia pública, e eu vou mostrar a vocês como é que a gente pode conciliar ou, eventualmente, achar soluções consensuadas sobre isso. Quando eu falo da Constituição, e eu acho que todo mundo aqui já leu a Constituição, espero que sim, mas tem um artigo que eu acho que é o mais magnífico, que é o artigo do todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu acho o 225 um artigo assim que vale muito a pena. Eu dou aula há 20 anos disso e eu sempre me emociono, porque eu acho que é muito especial, porque ele não só trabalha com uma ideia de direito, mas também de dever. E ele traça também uma perspectiva de futuro das futuras gerações. Mas hoje eu quero falar um pouquinho do parágrafo 3º, porque ele trouxe a chamada tripla responsabilidade ambiental. A responsabilidade administrativa, civil e penal, e como é que a gente consegue transformar, eventualmente, uma obrigação compartilhada numa obrigação real. Se eu for levar em consideração a chamada tripla responsabilidade, eu tenho que lembrar para vocês que eu tenho crimes ambientais, eu tenho as infrações, as multas, os embargos, e eu tenho também a chamada reparação de dano. Eu quero deixar bem claro que os crimes ambientais, eu não pretendo prender mais gente, eu acho que no Brasil nem cabe mais a quantidade de gente presa, então, mas no Brasil, eu quero deixar bem claro para vocês, ninguém vai preso por crime ambiental. Você pode se esforçar muito, trabalhar muito, que ninguém vai ser preso. Primeiro porque as penas são baixas, são penas de perigo, e, na prática, existe uma jurisprudência que fala do princípio da insignificância. Então, talvez essa seara não seja melhor para a gente trabalhar. Vamos pensar trabalhar, então, as outras duas. Quais são as outras duas? A ideia da responsabilidade administrativa, as multas, os embargos, as sanções administrativas, e a ideia da chamada reparação cível, que no caso do Brasil, ela é objetiva. O que significa isso na prática? Se você tem uma propriedade, você tem um passivo ambiental, não me importa se foi você ou não que derrubou aquele passivo. Você é obrigado a recuperar esse passivo. Então, vem o momento da gente falar, como advogados públicos, será que a gente não pode contribuir, pode pensar em medidas, em soluções que possam ajudar a construir? E é nesse momento que eu vou fazer um elogio público ao meu chefe, ao ministro de Estado da Advocacia Geral da União, porque desde o momento que ele entrou e sentou naquela cadeira, ele falou, queremos uma perspectiva diferente, menos litígio, menos contencioso e mais soluções consensuadas. E é a partir dessa virada do próprio ministro da Advocacia Geral da União, que nós temos pensado em outras formas, em outras soluções, tanto propostas ao presidente da República, como também propostas de inovações em termos jurídicos. E aí, eu vou mostrar a vocês na prática o que acontece. Se a gente for pegar os últimos relatórios do TCU, da CGU, envolvendo as multas ambientais, vocês vão perceber uma situação bem triste. Eu estou falando isso do contexto até mais antigo. As multas ambientais, elas tinham um passivo só em 2017 de 16,6 mil autos de infração e 3,8 bilhões de reais. A arrecadação da gente é de 0,3 bi. Então, assim, a arrecadação das multas ambientais é muito baixa. Eu tenho 20 bilhões de reais parados em multas e em termos de judicialização, naquela oportunidade, a gente tinha 127,2 mil processos judiciais. Senhores, no Brasil, ninguém paga multa ambiental. Todo mundo entra na justiça, todo mundo suspende os autos de infração, os processos ficam parados por anos e a gente não consegue. Por que isso acontece? Vamos tentar entender um pouco melhor quais são as possibilidades. E aí vem o momento da virada, das possibilidades da gente encontrar outras soluções. O artigo 72 da 9605 fala da chamada conversão de multa. O que é isso? Ele fala que as multas podem ser convertidas em preservação, melhoria e recuperação de qualidade do meio ambiente. A gente tem pensado, como advogados públicos, em possíveis caminhos para transformar aquilo que é um passivo, que não é pago, que não entra nos cofres públicos, e se entrar, não vai virar árvore, em árvore. Então, inicialmente, a gente fez uma proposta de conversão
levando em consideração o seguinte princípio. Se você é infrator, você vai plantar árvore, vai ser um grande sucesso, não é isso? Já viram alguém, por acaso, que é infrator, plantar e funcionar? Isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. A gente precisa pensar em outras medidas que pudessem, eventualmente, transformar o passivo em recurso para quem sabe plantar, para todo mundo ganhar com esse processo. Redução dos valores das multas, canalizando ele, eventualmente, para grandes empreendimentos. Na primeira modelagem, a gente pensou em conversão de multas para grandes recomposições de rios. Para dar um exemplo concreto, a transposição do Rio São Francisco. Vai transpor o quê, né? Vamos combinar que as nascentes estão acabando, a gente está tendo um fluxo cada vez menor do corpo hídrico. Então, se eu puder replantar os grandes corpos hídricos e ganhar com isso, aquilo que era uma multa, um crédito podre, eu transformo eventualmente em recomposição do rio. A gente teve uma tentativa de conciliação de multas que, infelizmente, foi feita em 2019, que ensejou uma grande quantidade de prescrições, porque as conciliações não aconteciam, e, por conta disso, agora, no dia 1º de janeiro, nós fizemos uma remodelagem para voltar a permitir a conversão de multas. Eu quero chamar a atenção de um seguinte fato. Há uma explicação para, eventualmente, os órgãos ambientais não terem tanta vontade de arrecadar as multas. As multas ambientais não entram de volta para o órgão federal. Elas vão para um fundo que é contingenciado e que não retorna. Então, a gente já fez alguns ajustes nesse decreto, levando em consideração a experiência e mostrando também a importância da atuação da advocacia. Como uma das primeiras medidas, o nosso ministro pacificou o procedimento administrativo das multas ambientais, evitando a prescrição de 29,1 bilhões de reais. Então, a gente está hoje nessa situação. Mariana, mas esse passivo vai ser feito o quê com ele? Qual é a lógica? É por isso que é tão importante saber que agora, em julho, também na construção das procuradorias e tudo, a gente conseguiu construir uma resolução que encaminhe a negociação da conversão de multas. É a ideia de que você pode matar a multa ambiental, transformando ela em algum benefício. Esse tipo de procedimento de transformação de multas em eventuais ganhos ambientais está acontecendo em diversos órgãos e, na esfera administrativa, no caso federal, é um comecinho. Mas eu queria chamar a atenção das chamadas ações civis públicas, que é a reparação civil, que a gente tem hoje mais de 5.000 advogados públicos para propor ação civil pública. A gente tem uma série de dificuldades com essas ações. Qual é o valor a ser reparado? O IBAMA, durante muito tempo, conseguiu trabalhar em valores, em definições de quanto custaria para reparar esse dano. E aí, uma segunda dúvida. Reparar dano ambiental já é muito caro. Se eu colocar o dano climático, então, as pessoas vão ter quase um colapso por conta disso. Então, ao invés da gente banalizar o instrumento, vamos pensar em formas mais efetivas. Nós criamos agora, no começo do ano, um grupo de advogados chamado AGU Recupera, que vai trabalhar não só na propositura de uma série de ações, não só envolvendo os biomas brasileiros, mas também o patrimônio cultural, para propor de maneira estratégica e não para penalizar aquele que produz corretamente, que está interessado em resolver o seu passivo, mas sim para fazer com quem desmata irregularmente, de fato, ser penalizado. Então, nesse PPCDAM, no último que saiu, a gente tem a questão da conversão de indireta de multas na Amazônia, como uma das políticas públicas previstas, e a gente também tem o AGU Recupera e a propositura de uma série de ações. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessas ações, a gente propôs agora 765 ações e cobramos 628 milhões de infratores ambientais. Fazendo uma avaliação dessa propositura, a gente conseguiu bloquear 95 milhões de bens. Mas faz sentido para a gente bloquear bem ou então propor ação? A gente precisa sair do outro lado. E é por isso que, nesse momento, dessa oportunidade, a gente tem agora sentado junto com os gestores ambientais para falar o seguinte, tá, gente? A gente propôs uma série de ações, agora a gente precisa fazer o caminho do quê? Da reconciliação com a pauta ambiental. Construir critérios objetivos de reparação paulatina desse passivo ambiental. Eu comecei a fala falando dos 12 milhões de hectares lá no começo. Eu não vou conseguir
cumprir meus compromissos internacionais se eu não trouxer essas pessoas para dentro da regularidade. Então, hoje, nesse momento, nós estamos trabalhando em critérios objetivos para convidar as pessoas a conciliar. E aí, dentro da AGU, nós temos a SECAF, que é um órgão que tem feito um trabalho interessantíssimo de conciliação. Esse trabalho de conciliação e de atuação cooperativa tem sido feita não só no Brasil, mas também com as demais procuradorias. Eu estava até conversando com um colega, que hoje já virou colega, a respeito da arbitragem de instrumentos de conciliação. O Peru já tem outras iniciativas. Então, a gente está tentando aproximar com outros advogados públicos que fazem iniciativas parecidas com as nossas, para tentar achar novas soluções e novos caminhos conciliatórios. E para mostrar que isso não é uma coisa que está acontecendo somente no âmbito político, mas também no âmbito jurídico, eu queria mostrar que esse esforço de propositura de ações já levou a uma queda do desmatamento, com uma capacidade da gente cooptar recursos internacionais, investimento internacional para o Brasil. A gente precisa separar aqueles que fazem uma produção correta daqueles que estão desmatando irregularmente. E dentro dessa possibilidade, nós temos trabalhado de maneira estratégica. Então, como disse a vocês, um dos eixos de atuação são as chamadas litigâncias climáticas. Em 2019, uma explosão de litigância climática no Brasil. A gente está hoje saindo do papel de polo passivo para um papel de... A gente não quer ser mais réu, cansamos disso, e estamos tentando fazer conciliações para resolver esse passivo. Quando eu faço uma avaliação dos últimos anos daquilo que a gente atuou em termos de litígios climáticos, nós propusemos 9 ações e tivemos 2 sentenças favoráveis, mas muita dificuldade de implementar esses créditos. Então, eu ganho, mas eventualmente eu não consigo levar, eu não consigo transformar isso num ativo real em termos ambientais. Por conta disso, nós agora estamos pensando em fazer o seguinte, em pegar esses litígios climáticos para fazer grandes conciliações importantes. Uma dessas ações é um exemplo interessante. Uma série de jovens propuseram uma ação buscando que a gente fizesse uma revisão dos nossos índices por conta da pedalada climática. Houve uma revisão da meta que agora foi recomposta. Diferente da ideia de eu reconhecer uma perda do objeto ou de eu continuar litigando em juízo, como uma orientação da advocacia pública agora é da gente sentar e encontrar soluções, nós estamos analisando cada um desses casos para conseguir propor e construir acordos consensuados. Esse daqui é um dos casos dos jovens da litigância climática que a gente está a um passo de fechar um acordo real para conseguir encerrar grandes litígios. Mas eu devo dizer que a gente está fazendo um planeamento estratégico. No caso das pessoas que efetivamente continuam ao arrepio da lei, trabalhando contra a ideia de proteção ambiental, nós, advogados públicos, vamos ser intransigentes. Esse caso do litígio climático que foi proposto há um mês atrás, ele cobrou 292 milhões de um infrator que tem uma filmagem dele falando o seguinte: vou queimar tudo mesmo, tenho bens, não estou nem aí. Espero que a partir do momento em que ele seja citado, ele esteja um pouquinho mais aí e que a gente consiga efetivamente mostrar a diferença de atuação e não a banalização dos instrumentos. Dentro dessa ideia conciliatória, nós temos alguns exemplos exitosos. Eu acho que todo mundo, como eu disse a vocês, eu ia falar de Fernando de Noronha, porque eu sou pernambucana, a gente fez uma conciliação importante, interfederativa, envolvendo tanto as pessoas de Fernando de Noronha, como o Estado, como a União, para conseguir chegar eventualmente a acordos. E isso tem acontecido em diversos casos complexos. A gente está agora trabalhando num caso do Ferrogrão, todo mundo conhece, é muito famoso, que envolve conflitos legislativo, questão indígena, unidade de conservação, mas se a gente não sentar e não construir respostas, a gente não vai conseguir pacificar os grandes problemas e as complexidades. Então, eu quero chegar só para dizer que as mudanças climáticas vão exigir uma atuação interdisciplinar de todos e que nós estamos trabalhando nessa ideia de conciliações ambientais. Sabemos que o dano ambiental tem que ter uma reparação plena, mas também entendemos que melhor do que manter milhões e milhões de processos judiciais em andamento na justiça é a gente encontrar efetivamente soluções para a pauta ambiental
Eu quero árvores, eu não quero mais ações judiciais, gente. Muito obrigada. Esse aqui é o meu e-mail para quem quiser depois. E eu vou ficar muito feliz de escutá-los. Muito obrigada, doutora Mariana. Sensacional tudo isso, né? A gente fica muito feliz de realmente ver soluções propositivas e não passivo, né? Que ficaria ali para sempre, né? Muito bom mesmo. Então, passo agora a palavra para o doutor Thomas. Por favor, podem colocar a apresentação do doutor Thomas. Olá, boa tarde. Bom, o tempo é curto aqui, eu vou acelerar, fazer um agradecimento, cumprimentar Rafael, Lilian pela Ciesp, Nelson e Anícia pela Fiesp, né, Rafael e Lilian pela Ciesp, e a doutora Rita pela AGU, parabenizar pela escolha do tema, é um tema novo, né, acho que a Mariana trouxe aqui alguns exemplos, todos bastante recentes, e pela escolha da composição da mesa, né? Porque acho que nós somos três inconformados aí, né? E três entusiastas que buscam aí ferramentas, inovações em ferramentas, sempre buscando uma melhor eficiência na execução da política ambiental. Bom, como eu disse, o tema é novo, sou eu, eu que avanço aqui. Como eu disse, o tema é novo e eu vou fazer um complemento aqui da apresentação da doutora Mariana. Ela, nos exemplos que ela trouxe aqui para a gente, né, ela estava se reportando a 3 formas de atuação da administração perante os conflitos ambientais, né? Então, eu vou dar uma abordagem aqui um pouco mais prática, né, operacional, como órgão ambiental. Já estive à frente do IBAMA, na Diretoria de Licenciamento Ambiental, e hoje aqui à frente da Agência Ambiental do Estado de São Paulo. Nós nos deparamos com conflitos ambientais numa operação de fiscalização, uma atividade de fiscalização, ou numa reparação, né, já com um dano ambiental constatado, ou num processo de licenciamento ambiental. E aí a doutora Lilian, já na abertura do painel aqui, trouxe a complexidade da gente trabalhar a mediação para direitos indisponíveis, né? Quando a gente fala do direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, na ação de fiscalização, acaba que não há margem para negociação entre o agente público e os administrados, né? Então, basicamente, é uma avaliação binária da administração, se a atividade em curso, ela respeita ou não respeita a legislação ambiental, né? Não tem meio termo. E, como resultado, se há a constatação do descumprimento da legislação, a aplicação da penalidade. Mas a doutora Mariana trouxe aqui exemplos de mediação já no momento seguinte, né, que seria o momento de execução das multas, né, de cobrança das multas. E aí sim, mais recentemente, a gente tem, tanto na administração pública, principalmente na administração pública federal, mas em alguns estados nós temos também. Em São Paulo a gente ainda não tem, mas vamos desenvolver o programa de conversão de multas, né? Seja para antecipar a cobrança daqueles valores devidos em função da penalidade, ou para reversão dos valores da multa na aplicação de alguma medida voltada diretamente para a melhoria da qualidade ambiental. Também, dentro da forma de pagamento, o próprio IBAMA trabalha dessa forma, com a possibilidade de desconto, com pagamento à vista, a CETESB também tem uma previsão de desconto, e parcelamento dos pagamentos, que seria só uma forma de a gente mediar aí a execução da penalidade, né? Dentro das ações de reparação, geralmente, essas negociações, elas não são feitas no âmbito da administração, né? Elas são feitas já no Poder Judiciário, então, com demandas judiciais já estabelecidas. Também, dentro dessa negociação, há uma busca, né, por se aplicar os recursos da reparação
diretamente no meio ambiente, né, e não conversão em indenização pecuniária, embora em alguns casos isso seja inviável, a execução in natura, então há necessidade de se transformar o dano e valorar o dano, né, e transformá-lo em indenização pecuniária. E aí, nessas hipóteses, a gente tem, sim, um espaço também para discussão daquele valor, né? Mas, como eu reforcei, essa discussão se dá em juízo e não perante o órgão ambiental. E, por fim, a terceira ferramenta em que a gente encontra, os órgãos ambientais se deparam com os conflitos ambientais é no âmbito do licenciamento ambiental. E aí sim a gente encontra um prato cheio para mediação. Porque no licenciamento ambiental, o órgão ambiental ele aplica conceitos da legislação ambiental que não são conceitos fechados, né? Pelo contrário, são conceitos abertos, abstratos, como, por exemplo, o conceito de viabilidade ambiental, ou o conceito de impacto ambiental, ou o conceito de impacto significativo. Né? São conceitos amplos, abertos e abstratos, que demandam da administração pública um exercício de aplicação no caso concreto. E essa aplicação, em cima de um projeto, né, um projeto que é submetido, que é o objeto do licenciamento ambiental, essa aplicação, no caso em concreto, ela não é objetiva. Então, cabe sim bastante discussão técnica, e essa discussão técnica ela já é travada no próprio procedimento de licenciamento ambiental. Então, ela é travada num primeiro momento entre o órgão licenciador e o interessado, que demanda a licença ambiental, que submete o seu projeto, né, e o seu estudo ambiental para solicitar uma licença ambiental. Então, já é feito, dentro da interação entre o órgão licenciador e o interessado, uma discussão quanto a esses conceitos amplos, abertos e abstratos, em que já há, de certa forma, uma negociação em torno de alguns parâmetros que aquele projeto deve atender, deve apresentar para que o projeto seja aprovado e, ao final, tenha a licença ambiental emitida. Então, há um espaço de discricionariedade do órgão ambiental e a negociação se dá em torno desse espaço de discricionariedade para emissão da licença ambiental. Não há, e a gente vai deixar uma provocação ao final da apresentação, a gente não tem um espaço de mediação técnica fora da relação entre órgão licenciador e interessado. Mediação técnica em torno da aplicação desses conceitos no âmbito do licenciamento ambiental. A gente não tem uma instância administrativa. E por isso, se há um conflito em relação a um projeto avaliado, se há alguma insatisfação por parte da população ou alguma comunidade em específico que não aceita aquele projeto, em geral isso é levado, muito provavelmente, para o Ministério Público e esse processo é judicializado como um todo. Então acaba que o espaço de mediação é, mais uma vez, o judiciário, tudo é levado para o judiciário. E a gente acredita que há um espaço para se criar uma instância administrativa para realizar essa mediação técnica em torno desses conceitos amplos e abstratos. Um outro aspecto que eu queria trazer aqui no licenciamento ambiental é que, em regra, o órgão licenciador avalia 3 aspectos para a emissão de uma licença ambiental. Aspectos bióticos, né, que entra as questões de biodiversidade, aspectos físicos e aspectos socioeconômicos. E dentro da socioeconomia, muitas vezes o órgão licenciador ele é levado a avaliar alguns critérios de viabilidade dos projetos que tocam em direitos individuais, coletivos ou individuais, que são disponíveis. E aí, então, para trazer exemplos concretos,
A maioria dos projetos, a partir de regularização fundiária associada à implantação dos projetos, faz parte do licenciamento ambiental. E regularização fundiária, né, a discussão das indenizações em função de se desapropriar ou remover total ou parcialmente famílias ou comunidades, são direitos individuais disponíveis, mas isso, na maioria dos casos, é levado para dentro dos processos de licenciamento. E aí o órgão licenciador acaba, sim, atuando na prática, não sei nem se teria prerrogativa para fazê-lo, mas na prática ele acaba fazendo mediação entre o interessado, e que é responsável pela execução do projeto, e os atingidos pelo projeto, os impactados. Então, assim, na prática, o órgão licenciador faz, dentro do licenciamento ambiental, bastante mediação, porém, no que se refere à negociação de direitos disponíveis, que nem sei se deveriam estar submetidos ao órgão licenciador, se ele tem prerrogativa legal para atuar em nome desses atingidos, né, desses impactados. Então, por fim, mas deixar de fato essa intenção da CETESB e em desenvolver, se colocar à disposição para atuar como uma instância de mediação técnica em matéria ambiental, né? Como é que isso funcionaria? Primeiro, a Anícia está me olhando aqui, primeiro a gente precisa dar conta do nosso dever, né? Fazer a nossa lição de casa, que é atender os nossos clientes, né? Atender todas as demandas de licenciamento ambiental que são postas para a CETESB licenciar dentro da sua competência originária como órgão licenciador. Mas a CETESB tem convênios com outros órgãos estaduais, então Espírito Santo é um exemplo, Maranhão é outro exemplo. Pernambuco, a gente está em tratativas para celebrar um convênio também. Então, nós temos convênios entre os órgãos estaduais de meio ambiente, e para aquele licenciamento que eu não executei, eu posso, eventualmente, servir como uma instância de mediação técnica para um conflito que se deflagrou num licenciamento realizado por aquele órgão ambiental. Então, no primeiro semestre, a gente teve bastante discussão em torno de um projeto de energia eólica no Nordeste, por conta dos eventuais impactos desse projeto sobre uma população de ararinha azul. Então, eventualmente, a CETESB poderia fazer uma revisão do processo, fazer uma revisão dos estudos, fazer uma avaliação do projeto, fazer uma vistoria, uma inspeção técnica nesse projeto e, dessa atividade, emitir um relatório com algumas recomendações de direcionamento técnico, né, para eventuais problemas que fossem ali constatados. Então, isso é importante, pode ser bastante importante, não só para esses outros órgãos estaduais em outros estados, mas pode ser também bastante aproveitado aqui no estado de São Paulo, na forma como a gente deve operacionalizar a descentralização do licenciamento ambiental, né? O estado de São Paulo é um dos estados que menos descentralizou o licenciamento ambiental. Então, dos 645 municípios, apenas menos de 90 exercem a sua competência para licenciar. Então, é bastante concentrado ainda na figura do Estado e na competência da CETESB, executar o licenciamento ambiental, mas nós estamos, tanto com uma discussão em curso no Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONSEMA, quanto com projetos institucionais da CETESB, com algumas ações desenhadas para a gente fomentar essa descentralização. E aí, uma vez o município assumindo a operação do licenciamento, é certo que os municípios terão conflitos na execução dos seus licenciamentos. E a CETESB poderá, né, em apoio aos municípios, poderá exercer um papel de mediação técnica. Então, a gente conseguindo executar um papel mais de gestão do que de execução,
acompanhando os licenciamentos ambientais que serão feitos pelos municípios, a gente pode, por exemplo, perceber que em determinado município há um conflito, né, há uma frequência grande de conflitos em intervenções e áreas de preservação permanente. Então, isso justifica que a CETESB faça alguma atuação complementar naquele território, seja com uma capacitação, né, para as prefeituras, ou seja, até atuando objetivamente em cada um dos processos, com uma vistoria complementar e com recomendações técnicas para aqueles processos que estão em conflito. Então, a Mariana comentou, eu fui diretor de licenciamento do IBAMA, então eu vivenciei bastante esse excesso de judicialização, né, do licenciamento ambiental, e acredito ser bastante importante a gente desenvolver essa instância administrativa para a mediação de conflitos. Então, obrigado, Lilian, e posso devolver a palavra para você, né? Obrigado. Mais do que britânico, doutor Thomas, muito obrigada. O que está sendo muito interessante nesses 2 dias, né? E agradeço a doutora Rita, porque, né, em grande parte foi ela que pensou em todos os painéis, e a gente está vendo quanto, na verdade, os entes da administração podem colaborar um com os outros. A doutora Fernanda estava comentando isso comigo, né? Pensando em modelos de design para resolução de disputas. Né? Tem tanta experiência realmente a ser trocada, então é interessantíssimo, né? E muito bacana que a CETESB já tem essa visão de que existe esse espaço para ser criado. Parabéns. E agora, então, eu vou dar a palavra para a nossa engenheira, Anícia. Anícia, os engenheiros são muito bem-vindos aqui, não só os advogados. E traga toda a sua visão aqui para a gente, Anícia. Boa tarde, obrigada pela presença aqui na nossa casa. Prazer enorme estar aqui do lado de, né, pessoas que têm uma experiência incrível e uma visão moderna, né, de administração pública, na pessoa do Tomás. Prazer, estou conhecendo agora a doutora Mariana. Eu queria trazer aqui um pouquinho da visão de engenheira, então os advogados que me perdoem pela minha falta de conhecimento, digamos assim, né, da questão mais, né, processual, mas trazer uma visão do ente regulado, né? Eu acho que tudo que foi dito aqui é assustador, no fundo, por um lado desafiador, no sentido que nós estamos aqui discutindo como a gente diminuir, né, a judicialização e aumentar a conciliação é benefício para todos, né, seja para o ente regulado, seja para a sociedade, seja para o meio ambiente e seja para os cofres públicos também e para o custo da sociedade, o chamado custo Brasil. Isso tudo entra no custo Brasil, infelizmente, né? E eu queria trazer alguns números muito, assim, elementares que a gente trouxe aqui para discutir o outro lado realmente dessa questão. Por quê? Qual é a causa de tanta judicialização, né? Eu tenho um número aqui que eu não, enfim, a origem não é muito apropriada, talvez vocês conheçam até melhor do que eu, mas em termos de legislação ambiental, nós temos no Brasil, eu creio que o último levantamento que a gente tinha feito estava na casa dos 17 mil diplomas legais. No estado de São Paulo, Tomás conhece, nós fizemos um levantamento aqui desde 2013, a gente vem levantando, e desculpa, eu não trouxe aqui, mas depois eu posso mandar, o número de diplomas legais. E aí eu não estou falando só de leis e decretos, né? Porque a legislação brasileira permite que os órgãos, os conselhos emitam resoluções, a CETESB tem as decisões de diretoria, enfim, eu tenho um arcabouço, um verdadeiro, usando as palavras do Dr. Wallace, que eu estava semana passada num evento com ele, do Ministério Público, um verdadeiro cipoal, né? Então, neste cipoal, o que acontece? Acontece justamente, eu acho que esta é a causa de tantos processos, de tanta judicialização, porque é impossível, né, uma pessoa ou um usuário, e aí quando estou falando pelo usuário, um ente regulado, e quando a gente fala indústria, eu queria trazer aqui um outro elemento. A maioria das pessoas pensam aqui neste prédio, a maioria das pessoas, quando fala em indústria, principalmente, pensa nos grandes
grandes multinacionais. E é natural que isso aconteça, né? São elas que nos fornecem todo dia os bens que a gente consome nas nossas casas. Mas a gente tem que pensar, só no estado de São Paulo, são 130 mil indústrias. Dessas, 95% são micro e pequenas empresas. E graças a Deus a legislação brasileira tem a nossa LC 123, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, e que também ali garante que o tratamento ambiental também tem que ser diferenciado, e a CETES já faz isso na hora do licenciamento ambiental. Então, imaginem uma pequena empresa, e aí quando eu falo pequena empresa, não sei se muitos sabem, mas às vezes é a pessoa, né, na garagem da casa dela, ajudada pela mulher que atende o telefone, a esposa, né? A mulher da esposa, que atende o telefone, um filho, um parente, um cunhado, enfim, ele não tem ajuda de ninguém. São dessas empresas, é esse o ente regulado que deveria conhecer no estado de São Paulo, o último levantamento que eu tenho me reporta aqui, mais de 1.400 diplomas foi o levantamento que nós fizemos, desses parece que tem 200 aí que estão revogados, parcialmente revogados, tacitamente revogados, expressamente, enfim, eu não conheço a nomenclatura do direito para dizer qual é a diferença entre eles, mas vocês imaginem a condição de uma pequena empresa, o chamado ente regulado, cumprir tudo isso. Então, muitas vezes, por um lado, ele não cumpre, não porque ele é um infrator, eu não estou falando dos grandes infratores que existem, para eles o rigor da lei, não tenho dúvida nenhuma, essa casa jamais iria defender um infrator, mas eu digo daqueles pequenos, e da dosimetria das multas. Eu nem vou tratar aqui, porque seria assim um dia inteiro, a doutora Lilian ali iria brigar comigo, porque eu iria estourar o tempo, eu não posso fazer isso, principalmente estando dentro de casa. Mas só a questão do licenciamento no estado de São Paulo são mais de 200 regulamentos diferentes, né? Como é que uma pequena empresa consegue efetivamente cumprir isso? Então, muitas vezes, a gente tem este lado que às vezes não, muitas das vezes, e no IBAMA isso acontecia muito, e fico muito à vontade pelo Dr. Tomás ter sido diretor de licenciamento do IBAMA, nossa casa, aqui a Fiesp, nosso departamento, o principal produto do nosso departamento são os cursos para preenchimento do Cadastro Técnico Federal. Eu preciso dar curso, e esse curso eu faço quase cada 2 meses, é o maior Ibope, são mais de 150 pessoas interessadas em fazer o curso, porque não é trivial eu preencher o Cadastro Técnico Federal. Isso é um único instrumento, né, de licenciamento que eu preciso fazer, e a complexidade disso, que eu tenho que contratar um engenheiro, um especialista para fazer esse cadastro. Então, eu queria trazer este lado deste CIPOAL, e eu acho que a gente precisaria, e aproveito aqui esta plateia tão erudita e tão, né, afeta o assunto, a Advocacia Geral da União, nós precisamos realmente de uma consolidação das leis ambientais. Não é mais possível conviver com esse CIPOAL, em que o federal não conversa com o estadual, o federal estabelece. Pega a legislação de resíduos sólidos, as metas de logística reversa federal do Plano Nacional é uma coisa, do estado é outra, do município é outra. Onde nós vamos parar com isso? Quer dizer, isso eu acho que, infelizmente, é a grande causa da judicialização. E eu acho que a gente tem obrigação, e nós estamos batalhando por isso, já levamos este pleito ao governo do Estado, o Tomás estava presente na reunião quando a gente apresentou, nós precisamos realmente fazer uma consolidação dessa legislação para que todos nós, seja quais forem os atores, a gente realmente consiga ter um mínimo, né? Digamos assim, uma base em que eu não precise consultar 4, 5 decretos diferentes para fazer o licenciamento ambiental de uma empresa, porque cada um desses decretos estabelece uma regra, muitas vezes até conflitantes entre si. Então, eu acho que esta é uma causa, e a Fiesp está há muitos anos batalhando por esta causa, no sentido da gente trazer um ordenamento da legislação ambiental que seja menos discricionária, menos interpretativa, que seja mais objetiva e que seja realmente um documento único que você consulta. Porque hoje você tem que consultar
inúmeros diplomas para você poder fazer minimamente o básico, hein? Não estou falando nem da litigância climática, estou falando ali do licenciamento ambiental, que é o passo número 1 para a minha conformidade ambiental. Então, acho que este é um ponto de discussão que a gente precisa trazer à tona para a gente realmente entender as causas dessa judicialização. Um outro lado importante que foi colocado aqui é realmente a questão das multas e a questão, digamos assim, de como a gente dá, não do lado do órgão licenciador, mas do lado já da judicialização. Como que a gente concilia isso, como que a gente pode melhorar isso. Eu entendo que em toda atividade humana, né, em todos os setores, enfim, errar é humano, né? E muitas vezes o agente público que autuou uma empresa, ele pode ter cometido, por 1000 razões, um equívoco na hora de emitir aquela multa ou aquela infração ou aquela advertência, ou seja, qual for a penalidade que ele vai aplicar. E, infelizmente, eu tenho vivenciado isso no CONSEMA, no Conselho Estadual do Meio Ambiente. Você tem lá uma Câmara processante que analisa os casos mais, digamos assim, pesados, sujeitos a embargo da atividade e tudo mais. As multas ambientais, a dosimetria delas também são diferentes, o federal, o estadual, enfim, eu acho que também a gente precisa de uma harmonização. E muitas vezes o órgão ou o agente, não necessariamente, isso aconteceu recentemente no CONSEMA, o agente cometeu um equívoco, ele fez um enquadramento equivocado, explicitamente equivocado. Quando né, o ente regulado, ou quando a empresa recorre daquela multa e vai até o CONSEMA, nessa Câmara processante, infelizmente, o agente, né, público está lá presente para defender, né, o rapaz que enquadrou errado, assumidamente enquadrado errado, mas não há revisão daquela multa. E o infrator, a empresa, sequer pode participar dessa reunião. Então, enquanto representante do setor industrial, eu, nessa Câmara, defendi isso, falei, olha, nós podemos aqui nesta Câmara, no CONSEMA, né, reparar um erro, um equívoco. Infelizmente, fui voto vencido, normal, faz parte da democracia, mas aquilo acabou judicializando e a empresa acabou ganhando a causa, porque realmente houve um equívoco, houve ali um erro na hora do agente, digamos assim, autuar aquela empresa. E aí, o que acontece? A gente perdeu tempo, perdeu dinheiro, né? Perdeu, assim, isso é custo para o Estado, o agente, não acontece nada com ele. Então, eu acho que existe este outro lado que a gente precisa entender também, como que a gente aplica e como que a gente deixa, digamos assim, essas questões acontecerem, no sentido de que não há um espaço necessário para esta revisão dessas multas. Então, eu não sei, eu não tenho a resposta, é uma provocação aqui para a gente deixar aqui para discussão. Então, tem este outro lado que não necessariamente a empresa realmente foi culpada naquele caso e como que muitas vezes isso acaba judicializando e aí como que a gente pode rever isto, uma proposta que a gente tem, assim, por assim dizer, para fazer. E finalizando, trazendo isso para o lado agora da mitigação, nessa questão da urgência climática que nós estamos vivendo, esse é um outro aspecto que eu acho fundamental a importância, no sentido que muita gente está querendo, digamos assim, trazer muitas vezes para o local uma coisa que não tem como trabalhar localmente, né? Então, eu acho que a questão climática, a própria questão de resíduos sólidos, tem alguns temas que eu não entendo, e pelo menos na nossa visão aqui, a gente não consegue particularizar isso no âmbito local, porque uma poluição aqui no município de São Paulo, ela não tem fronteira, né? A doutora Mariana colocou muito bem, né, os rios voadores, a Amazônia, quer dizer, a mudança climática, ela não tem fronteira administrativa.
Então, como que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, trazer essa questão do compliance, do como cumprir as metas estabelecidas pela NDC brasileira no âmbito nacional. Ah, nós vamos exigir isto no âmbito local, no âmbito municipal? Eu acho que essa é uma discussão pesada que nós precisamos ter, porque mudança climática, gente, a mudança climática que foi feita lá no hemisfério norte está afetando todo o planeta, as emissões todas de Rússia, China, Estados Unidos, afeta nosso dia a dia, e não é a gente querendo fazer uma restrição extremamente local ou municipal que a gente vai resolver o problema. Por isso que as NDCs, e nós aqui na Fiesp discutimos esse assunto, temos um posicionamento sobre isso, elas têm que ser nacionais mesmo. Não há resultado efetivo, todo mundo tem que cumprir a lei, claro, todo mundo tem que trabalhar para a mitigação, sim, mas como a gente pode dar efetividade disso? A gente precisa tomar muito cuidado, porque as questões ambientais, elas muitas vezes, elas são apaixonantes, quem trabalha com o meio ambiente sabe disso, são direitos indisponíveis, porque é um direito que toda a sociedade tem, a gente não pode realmente, em nenhuma hipótese, digamos assim, se apropriar, seja de qual bem ambiental que for, mas a gente tem que trabalhar isso de uma maneira, muitas vezes, nacional. A gente precisa tomar muito cuidado, e nos preocupa isso sobremaneira, quando você tenta particularizar isso e quando, às vezes, você tenta municipalizar assuntos que absolutamente não podem e não devem ser tratados no âmbito municipal, porque o meio ambiente, muitas vezes, não tem essa fronteira. Eu não sei se já passei do meu tempo, não quero absolutamente monopolizar nada aqui, mas eu queria trazer essa visão do lado doente e regulado, que a gente precisa enxergar esse outro lado e tratar ele de acordo um pouco do que aquilo que a gente trabalha no âmbito do clima. A Fiesp participa de todas as COPs, estaremos novamente este ano em Dubai. Nós sempre levamos o posicionamento do setor industrial para o governo brasileiro e levamos a preocupação justamente da questão da energia especificamente, que dentro de toda a questão climática, eu acho que a transição energética é o principal gargalo para todos os setores. Já levamos esse pleito junto à CETESB, porque, no fundo, toda essa questão climática, ela acaba caindo no licenciamento de uma forma ou de outra. Porque quando uma empresa vai ter que mudar a sua fonte de combustível, vai ter que mudar a sua matriz energética, ela vai precisar, antes de fazer isso, de um licenciamento ambiental junto à CETESB, junto ao órgão ambiental. Então, isso também são questões que a gente precisa tratar de uma forma mais objetiva, de uma forma mais rápida. Vou deixar já reiterar o pleito que o Tomás já sabe, já até falou aqui, que normalmente a gente demanda muitas vezes muito mais do que qualquer outro aspecto do licenciamento ambiental. O timing é fundamental, né? Então, o tempo de uma licença ambiental, ela precisa ser, digamos assim, otimizada, porque muitas vezes 6 meses, 1 ano é absolutamente insustentável, e principalmente nesse momento de emergência climática, que eu preciso fazer essa transição para uma economia de baixo carbono, que é o que a sociedade quer. Então, nós, como brasileiros, temos uma matriz energética limpa, mas nós precisamos melhorar ela ainda mais. Para isso, o licenciamento ambiental é fundamental, né, nesse processo. Gente, obrigada pela atenção, desculpe aqui pelo desabafo doente, digamos assim, regulado, mas é o que a gente recebe de ligação todo dia, viu? Obrigada pela atenção. Anícia, foi ótimo, e acho que o desafio é sempre constante em harmonizar e simplificar, né? Acho que simplificar, sobretudo, é o mais difícil. O simples, às vezes, né, o que a gente almeja e é mais difícil. Mas vou abrir para vocês 2 minutinhos de considerações finais, por favor, Mariana.
Quero agradecer e dizer que me deu até saudade, Tomás, da época que a gente trabalhava junto. Eu sempre adoro eu te ver falando. E fiquei muito contente, Vinícius, que a gente está na mesma guerra, porque em termos ambientais a gente tem uma federação ambiental, isso quer dizer que tem normas federais, 27 assembleias estaduais legislando e 5.570 câmaras legislando, fora os comitês, conselhos e comissões de ambiental. Para a gente que trabalha com a pauta também, eu vou dizer a você, vai ser advogado nessa área, para você ver como a gente sua a camisa para dizer qual é a norma que vale. Alguma segurança é importante e a gente precisa trabalhar com uma organização e com um ordenamento que faça sentido. Então, você pode ter certeza que nós, como advogados, também queremos chegar do outro lado, mas eu costumo dizer que o licenciamento ambiental é o bichinho que mais apanha no direito ambiental. Se de um lado, quem é muito ambientalista odeia, porque fala que acaba com o meio ambiente, quem é produtor fala que a gente inviabiliza e atrasa o desenvolvimento. Então, a gente só apanha. Trabalhar com o meio ambiente é isso, é apanhado de todos os lados. Mas, assim, é um instrumento, como o Tomás falou, que tenta fazer um equilíbrio na relação de forças. E a gente precisa, de fato, melhorar os nossos procedimentos e ter respostas mais céleres. É um dos meus temas favoritos. Mas a gente tem que também pensar em formas de construir soluções dialogadas. Eu acho que a administração e a política de comando e controle ou de judicialização, ela está chegando no seu limite, e ela não dá respostas reais para o tamanho do nosso desafio em termos climáticos. Então, nós temos que pensar de maneira criativa e achar novas soluções, novos caminhos. Então, esse debate, eu quero agradecer novamente à Escola Superior da AGU e também à Fiesp pelo convite, porque a gente precisa conversar mais, porque sem esse diálogo e essa conversa, de fato, a gente não vai conseguir caminhar e achar bons caminhos e bons resultados. Ontem, com a Advocacia Geral da União, nós estamos à disposição para travar esse diálogo, por mais difícil que ele seja, viu? Obrigada, doutor Tomás, suas considerações finais. Obrigado. Bom, já reforcei aqui, né, o agradecimento no início, então só queria, por fim, aqui deixar uma mensagem para a gente poder cumprir bem com o papel de até prevenção dos conflitos, né, cumprir com esse papel de mediação no âmbito do licenciamento ambiental, a gente precisa estar forte e operante, né? Então tem um componente institucional que a gente tem cuidado aí bastante, se dedicou bastante nesse ano de 2023 a retomar a capacidade operacional da CETESB. Tem esses novos desafios que a Anícia trouxe, né? Da questão da agenda climática, essa transição energética que já está em curso, são diversos projetos que têm nos trazido alterações nos seus processos, buscando uma matriz mais renovável, né, redução da emissão de carbono, e a gente precisa incorporar isso nos projetos, nos licenciamentos, então toda essa demanda já está em curso na CETESB e deve aumentar. E dentro dessa eventual litigância climática, né, essa agenda grande aí de litigância climática, o órgão ambiental vai ter um papel fundamental para trazer segurança jurídica para os investimentos. Então, para isso é fundamental a gente estar firme e operante. Tá bem? Então, deixa um abraço a todos. Anícia. Bom, só quero agradecer, é sempre um aprendizado, nós estamos sempre abertos para essa discussão e para contribuir. Jamais, né, não é uma crítica, é uma constatação, e a gente está disposto, já, né, temos vários canais aí de diálogo sempre, e essa casa está sempre aberta para essa construção. Eu acho que juntos, enquanto sociedade, a gente tem que unir esforços, porque realmente o desafio é gigante. Muito obrigada. Obrigada a todos. Devolvo a palavra para o nosso mestre. Nós agradecemos, então, a participação de todos nesse que foi o 7º painel do nosso congresso. Nós vamos fazer um breve intervalo, em 10 minutos estamos de volta aqui com um novo tema, resolução consensual de conflitos que envolvem políticas públicas. Em 10 minutos aqui no auditório.